Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos desse sabadão, dia 2/5 de 2026. Jogo 1, lá na Espanha, La Liga, Vila Real vs Levante. O Vila Real vem na terceira colocação e já garantiu sua vaga de Champions na próxima temporada. Vai enfrentar o Levante, o 19º colocado, brigando para não ser rebaixado. Dos 5 jogos do Vila Real em casa foram 5 vitórias, e o Levante como visitante são 3 derrotas e 2 empates. Dos 5 confrontos diretos entre eles, 4 partidas saiu mais de 1,5 gol. Possível placar exato para esse jogo 1-1, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 2, lá na Alemanha Bundesliga, Bayern de Munique vs Heidenheim. O Bayern de Munique ele já é campeão e tem um jogo muito importante no meio de semana contra o Paris Saint-Germain. Acredito que jogará essa partida com o time reserva ou misto. Vai enfrentar o último colocado. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 3, ainda na Alemanha Bundesliga, Hoffenheim vs Stuttgart. Jogo do 4º colocado contra o 5º colocado, brigando por uma vaga de Champions na próxima temporada. Dos 5 jogos do Hoffenheim em casa, foram 3 derrotas e 1 empate e 1 vitória. Jogos com muitos gols. E o Stuttgart jogando como visitante, são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 4, na Alemanha Bundesliga, Frankfurt vs Hamburgo. O Frankfurt é o 7º colocado brigando por uma vaga de conferência, e o Hamburgo brigando para não cair. Ele vem na 15ª colocação. Esse jogo é muito importante para as duas equipes. O Frankfurt em casa foram 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Hamburgo jogando como visitante foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 5, na Inglaterra Premier League, Wolverhampton vs Sunderland. O Sunderland vem na 12ª colocação, tentando uma vaga de conferência ou Liga Europa. E o Wolfsburgo, já rebaixado, joga para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 6, Inglaterra Premier League, Brentford vs West Ham. O Brentford vem na 9ª colocação, brigando por vaga de Conference ou Liga Europa. Já o West Ham vem na 17ª colocação, brigando para não ser rebaixado. Dos 5 jogos do Brentford em casa foram 4 empates e 1 derrota. E o West Ham jogando como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 1-1. Jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 7, ainda na Inglaterra Premier League, Newcastle vs Brighton. O Brighton vem na 6ª colocação, brigando por uma vaga de Liga Europa ou Conference. Já o Newcastle brigando para não cair. Dos 5 jogos do Newcastle em casa, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Jogos com muitos gols. Já o Brighton, jogando fora de casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mercado de gols muito forte. Possível placar exato, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 8, lá na Espanha, La Liga, Valência vs Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vem na 4ª colocação, praticamente já garantiu sua vaga de Champions na próxima temporada. E o Valência é o 12º colocado. Dos 5 jogos do Valência em casa, são 3 vitórias e 2 derrotas. E o Atlético de Madrid jogando como visitante são 4 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 caso, jogo para mais de 1,5 gols ou caso com empate. Jogo 9, lá na França Ligue 1, Paris Saint-Germain vs Lorient. O Paris Saint-Germain é o líder do grupo, podendo entrar com time misto ou reserva, já que tem um jogo muito importante no meio de semana contra o Bayern de Munique. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 10, ainda na França Ligue 1, Nantes vs Olympique de Marseille. O Marseille vem na 6ª colocação, brigando por uma vaga de conferência ou Liga Europa. E também uma vaga na Champions League. O Nantes é o 17º colocado na zona de rebaixamento. Nantes em casa dos seus 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. E o Olympique de Marseille como visitante foram 4 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 11, lá na Itália Série A, Como vs Napoli. O Napoli é o vice-líder jogando contra o 5º colocado. Dos 5 jogos do Como em casa foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Napoli jogando fora de casa são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Possível placar exato, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 12, na Alemanha Bundesliga, Bayer Leverkusen vs RB Leipzig. O RB Leipzig vem na 3ª colocação e o Bayer é o 6º colocado. Um jogo muito importante para essas duas equipes, pois estão brigando por vaga de Champions na próxima temporada. Dos 5 jogos do Bayer Leverkusen em casa, jogos com muitos gols. E o RB Leipzig vem na mesma tocada. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 13, lá na Inglaterra Premier League, Arsenal vs Fulham.
O Arsenal é o primeiro colocado, vai brigar pelo título, vai com tudo pra cima nesse jogo. Possível placar exato 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols, ou casa. Jogo 14, lá na França, Ligue 1, Metz vs Mônaco. O Mônaco vem na 7ª colocação e o Metz é o último colocado do grupo, praticamente rebaixado. Dos 5 jogos do Metz em casa foram 4 derrotas e 1 empate, e o Mônaco como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 15, lá na Liga de Portugal, Famalicão vs Benfica. Dos 5 jogos do Famalicão em casa foram 4 vitórias e 1 empate, e o Benfica como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 16, lá na Holanda, Ajax vs PSV. O PSV ele já é campeão e vai jogar para cumprir tabela. E o Ajax vem na 4ª colocação, brigando por uma vaga de Liga Europa. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 cada, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 17, lá na Arábia Saudita, Al Hazen vs Al Hilal. O Al Hilal é o vice-líder precisando muito da vitória, vai jogar contra o 9º colocado. Possível placar exato para esse jogo, 3-0 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou fora. Jogo 18, lá no Brasileirão, Botafogo vs Remo. O Botafogo vem na 8ª colocação e o Remo é o 19º colocado, na zona de rebaixamento. O Botafogo, dos seus 5 jogos em casa, foram 2 vitórias e 3 empates. E o Remo, como visitante, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 19, lá na Espanha, La Liga, Osasuna vs Barcelona. O Barcelona é o líder do campeonato, vai enfrentar o 9º colocado. O Osasuna brigando por uma vaga de Conferência ou Liga Europa. Dos 5 jogos do Osasuna em casa, foram 3 vitórias e 2 empates. E o Barcelona, como visitante, são 4 vitórias e 1 empate, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 20, lá na França, Ligue 1, Nice vs Lens. O Lens é o vice-líder sonhando com o título. Vai enfrentar o Nice na 15ª colocação, brigando para não cair. Dos 5 jogos do Nice em casa, foram 3 empates e 2 derrotas. E o Lens como visitante são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 21, lá na Liga de Portugal, Porto vs Alverca. O Porto é o líder da competição, brigando pelo título, e vai enfrentar o 9º colocado. Possível placar exato, 3-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 22, no Brasileirão, Palmeiras vs Santos. O Palmeiras é o primeiro colocado, vai jogar contra o Santos, na 17ª colocação na zona de rebaixamento. Dos 5 jogos do Palmeiras em casa, venceu todas as partidas, e o Santos jogando como visitante, perdeu 2 e empatou 3. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 23, no Brasileirão, Atlético Paranaense vs Grêmio. Jogo do 5º colocado contra o 11º colocado. O Atlético Paranaense em casa dos seus 5 jogos venceu 4 e empatou 1. E o Grêmio como visitante são 3 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 24, ainda no Brasileirão, Cruzeiro vs Atlético Mineiro. Jogo do 12º colocado contra o 15º colocado. Um clássico de muita rivalidade. Possível placar exato, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gols ou menos de 2,5 gols. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!